Olá, meninas, como vocês estão? Meu nome é Gláucia e vamos estar lendo juntas o livro Os Segredos das Mulheres de Influência. O Segredo das Mulheres de Influência. Capítulo 12. Cimeia Meldrum. O segredo da vocação de servir. A vontade de Deus é que todas as sociedades reflitam seu interesse por justiça para com os fracos e vulneráveis. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, 18, 21. Porque muitos admitem que o ministério do serviço é um ministério específico só para algumas pessoas. Baseado no contexto de Atos 6, 2 e 4, defendem que é um chamado exclusivo. Porém, este texto se refere ao cuidado com os membros do corpo de Cristo, porque estão passando por alguma necessidade material. Diaconia significa serviço ao próximo, servir à mesa. A graça e a alegria por tudo que Deus tem feito por nós, abençoando-nos em vidas, nos faz sentirmos à vontade para promover serviços diaconais. Diaconia e missão, palavras que não se separam. Elas nos desafiam a entendê-las melhor, dando-nos a oportunidade de colocá-las em prática diariamente. A falta de compreensão teológica da palavra tem levado algumas pessoas e igrejas a separar esta parte da missão, reconhecendo apenas como um ministério de ação social, oficializando a distinção entre o Ministério de Missões e Ministério de Ação Social, ensinando o assistencialismo imediato. Entretanto, é importante verificar que na Bíblia as leis sobre justiça social em Israel eram princípios que reagiam aos relacionamentos entre o povo de Deus. Cada cidadão era obrigado a obedecer à lei de Deus na íntegra, mas também adorá-la no coração. Vemos também que Deus repreende nações incrédulas por causa da opressão e da injustiça e da violência. Amós 2, 6 a 8. Pois a vontade de Deus é que todas as sociedades reflitam no seu interesse por justiça para com os fracos e vulneráveis. Quando lemos a Bíblia com olhos voltados para esses princípios, nos surpreendemos o quanto Deus abomina a injustiça social. Não violarás o direito, não farás discriminação de pessoas, nem aceitarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. Daniel 16, 19. O suborno obriga o pobre a ficar à margem do poder. E esse suborno pode acontecer de várias formas hoje. Nos setores jurídicos, como também nas eleições, nas escolhas de cargos e funções, nas ofertas das igrejas. Infelizmente, o dinheiro e o poder caminham juntos, e por isso os privilégios são cobiçados em todos os ambientes sociais, políticos e religiosos. Será que os cristãos devem confrontar tudo que se opõe à justiça bíblica? Até poucos anos não víamos incentivo aos cristãos de se envolver em assuntos políticos, pois fomos discipulados com a frase: Bíblia e política não se misturam. E assim, as igrejas não tinham consciência dos direitos violados e deveres dos cidadãos. Os textos bíblicos eram apenas espiritualizados. A Bíblia foi escrita por hebreus,
mas nossa formação secular é baseada na cosmovisão grega. Então, temos dificuldades para entender as mensagens bíblicas para a nossa cidadania. É importante entender a mente hebraica para entender que não vivemos entre duas áreas distintas na vida, o sagrado e o profano, pois tudo é o sagrado de Deus. Queria dar essa rápida introdução à vocação que Deus me mostrou nestes 30 anos de ministério pastoral, consagrando na igreja anglicana. Casei-me muito jovem, 18 anos, com Ian Medron, um missionário. Quando ainda cursava os primeiros anos de teologia no STBNB, Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Nestes primeiros 10 anos de casamento, nos ocupamos em implantar nas igrejas de Olinda, Pernambuco. Tivemos 3 filhos. Aos 30 anos, fui consagrada como pastora e fui trabalhar com meu esposo na mesma igreja. Minha área era de criança e jovens, e tínhamos um projeto missionário intitulado Deus é Verde. Consistia em refletir e agir em prol da cidade e do meio ambiente. Fomos descobrindo o quanto a Bíblia fala destes temas e como a igreja não aborda profeticamente, desafiando a sociedade a conhecer suas próprias responsabilidades ambientais e sociais. E nessa ausência profética do cristianismo, tem sido visto como irrelevante e não transformador, enquanto a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Fazíamos acampamentos jovens, caminhadas públicas denunciando os erros sociais e proclamando verdades bíblicas sobre os temas, treinamentos, louvorzão temático, vigílias interdenominacionais, manifestos públicos, levando requerimento à prefeitura. E em todos esses eventos havia manifestações espirituais com muito amor e sinais de alegria, confirmando a aprovação do coração de Deus. Pessoas choravam, outras se apresentavam querendo ler mais a Bíblia, outras pediam orações, outras choravam pedindo intercessão, porque elas estavam sofrendo fome, abuso e explorações. Era tudo muito natural e sempre havia batismo no Espírito Santo. E o mais incrível eram os irmãos mais tradicionais que eram surpreendidos por essas manifestações. Mas apesar de não entenderem, se emocionavam com a naturalidade que acontecia entre crianças e jovens. Esses jovens começaram a chamar a atenção das autoridades locais, dos empresários, de professores universitários, da polícia ambiental e de outras igrejas. Enquanto isso, Deus me ensinava a ler Sua palavra, mostrando que eu não conseguia ver até aquele momento. Ele mudou minha cosmovisão e mostrou que precisava alinhar a minha vocação com a missão de Deus. Esse alinhamento se torna profético quando o colocamos sobre os 4 pilares. O primeiro, Bíblia; o segundo, oração; o terceiro, unidade do corpo; quarto, o serviço. Mas Deus tinha muito mais para falar, e Ele prefere as madrugadas, onde nos dá direcionamentos de formas sobrenaturais que marcam e definem como andaremos com Ele e como conheceremos os segredos do seu coração. Foi quando, numa madrugada, Deus queria me revelar seu coração ao me mostrar uma foto com uma mãe morta ao lado de seu bebê na guerra da Bósnia. Eu não suportei a dor e chorava torrencialmente. Então, sua voz parecia chorar comigo, clamando em meu coração: Não peça para conhecer o meu coração, pois você não vai suportar. E depois disso, na próxima reunião de oração com pastores de várias denominações de Olinda, um pastor presbiteriano me pediu que ajudasse a chegar no lixão de Olinda para alcançar a comunidade que morava dentro do lixão.
Fizemos eventos para angariar cestas básicas, remédios, roupas e brinquedos, e fomos ao lixão no dia 16 de outubro de 1993. Fomos impactados pela miséria que existia naquele lugar. Pessoas moravam debaixo de lonas plásticas e comiam do lixo que era ali despejado. Veio a notícia de que o pastor que me pediu apoio não viria mais, pois tinha recebido um convite para fazer seu mestrado na Inglaterra. Mas Deus estava no controle de tudo. Decepcionada com a atitude do pastor e diante de tanto sofrimento com recém-nascidos, idosos, crianças, famílias, morando e sobrevivendo ali, Deus começou a falar comigo. Um homem embriagado se aproximou de mim e me deu um anel, dizendo: Pastora, pegue esse anel, pois ele é uma aliança entre Deus e você e este lugar. E eu desabei em choro, dizendo: Entrei de gaiato nesse navio. E Deus respondeu: Tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde pisas é santa. Deus mudava minha vida e ministério naquele momento, como fez com Moisés diante da sarça ardente. Ele me levou a andar com aquela comunidade por 21 anos, aonde eu aprendi muito sobre o coração de Deus, a vocação dos santos, o poder de Deus que se revela e denuncia a corrupção pública, mobilizando nações para que seja feita a justiça para os pobres e oprimidos, e o seu grande amor e justiça. O lugar foi transformado. Muitas vidas foram ganhas para Cristo antes de morrerem doentes para uma contaminação causada pela injustiça social. Muitos tiveram seus destinos transformados e conseguiram estudar, casar e construir famílias. E alguns entraram no ministério. No dia 16 de outubro de 2014, entreguei à igreja e em 2015 fui contratada pela Visão Mundial para trabalhar no engajamento com igrejas, ou seja, testemunhando o que aprendi sobre o coração de Deus nesses 21 anos no lixão. E Deus me deu um ministério com mulheres evangélicas para formar uma rede de mulheres de visão que se levantem em favor de crianças que não podem se defender e proteger todos os desamparados. Provérbios 31:8. Em 2017, meus filhos já casados foram comigo à igreja Água Viva e encontramos alguns dos jovens que se formaram, casaram e agora vivem uma vida plena com seus empregos, casa própria, carro, como meus filhos também vivem. E Deus falou ao meu coração: Isso é justiça, elevar os pequeninos ao nível dos seus filhos. E é isso que Deus quer de sua igreja, que amem os pequeninos e façam justiça na sociedade onde vivem. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6:8. Cineia Medon. E assim se encerra mais um capítulo. Até o próximo vídeo.